No boletim de ocorrência só diz agressão. Eles não entendem. Eles não podem entender. Antes de começar essa história, devo dizer que minha voz era minha vida. Era mais do que minha vida, na verdade. Era meu propósito. Todo dia eu ia em algum canto nessa cidade enorme e indiferente e pregava a palavra de Deus. Sou um cara novo e sei que posso parecer um maluco. Algumas pessoas zombavam, outras passavam correndo, mas algumas me ouviam. Eu nunca gritava sobre inferno e fim dos tempos. Eu falava de esperança, de encontrar luz nas rachaduras dessa selva de concreto. Minha voz era forte, ressonante, um dom que eu acreditava ter recebido para compartilhar. Sentia as palavras vibrando no meu peito, uma força física que eu podia projetar por uma praça movimentada, cortando o trânsito e o barulho para alcançar uma pessoa que precisava ouvir. Aquela sensação era como estar realmente vivo. Mas tudo isso acabou há um mês. Era uma terça-feira. Eu tinha terminado tarde, com a garganta irritada, mas com o espírito em alta. Tive um bom dia. Algumas pessoas pararam para conversar, para compartilhar seus fardos. Eu estava indo para casa, pegando um atalho que já tinha feito 100 vezes antes. Um beco estreito, mal iluminado, que me joga a um quarteirão do meu prédio. Sempre pareceu uma pequena passagem secreta. Um momento de silêncio entre o rugido da rua principal e o zumbido do meu quarteirão residencial. Mas naquela noite, o silêncio era diferente, mais pesado, predatório. A princípio, ele parecia só mais uma sombra no meio do beco. Só o percebi quando estava quase em cima dele. Meu primeiro pensamento foi que fosse um sem-teto, e minha mão instintivamente foi em direção à minha carteira. Não por medo, mas para dar a ele o pouco dinheiro que eu tinha. Deus te abençoe, irmão, comecei a dizer, mas as palavras morreram na minha garganta. Ele não era um sem-teto. Era como se sua pele fosse grande demais para os ossos por baixo, esticada sobre uma estrutura que parecia impossivelmente fina. Seus olhos eram apenas buracos de sombra na luz fraca. Havia um cheiro também, como terra úmida e papel velho. Ele se moveu mais rápido do que eu pude reagir. Em um momento, ele era só uma sombra. No momento seguinte, sua mão estava agarrada no meu braço. Era terrivelmente fria, um frio morto, sem sangue, que penetrava na minha jaqueta. Fiz o que qualquer um faria. Abri minha boca e gritei, aproveitando de minha boa e alta voz para pedir socorro. Foi um grito bom, sólido, nascido do puro horror, cheio de todo o poder que eu colocava em meus sermões. Deveria ter ecoado nas paredes de tijolos e ter feito as pessoas correrem para ver o que era. Mas não foi o que aconteceu. O homem magrelo não se moveu, não tentou me silenciar. Em vez disso, só se inclinou, seu rosto a centímetros do meu. E enquanto eu gritava, ele fez algo que eu ainda não consigo compreender. Ele inalou, respirou profundamente. Não foi uma respiração normal, foi uma inalação profunda, estridente, impossível, um vácuo. Eu senti no mesmo momento minha voz, o próprio som e vibração dela sendo puxada dos meus pulmões, arrancada da minha garganta. Foi uma sensação física, como uma corda sendo puxada do centro do meu ser. Meu grito diminuiu, vacilou, e então, nada, simplesmente desapareceu. Minha boca ainda estava aberta, meus pulmões continuavam ofegantes, mas não havia som. Apenas um silêncio aterrorizante e profundo onde minha voz deveria estar. O homem se endireitou,
um brilho de algo como satisfação em seus olhos sombreados. Ele não pegou minha carteira, não me tocou novamente, apenas soltou meu braço, se virou e desapareceu nas sombras no final do beco. Eu fiquei ali por um longo tempo, tentando pedir ajuda, tentando fazer algum som. Eu podia respirar, tossir, mas a parte de mim que fazia barulho simplesmente sumiu. Era como tentar fazer movimentos com um membro amputado. Os primeiros dias foram uma confusão de visitas inesperadas a médicos e especialistas. Eu carregava um pequeno bloco de notas e uma caneta para todos os lugares. O que contei para todo mundo foi basicamente a mesma coisa. Fui assaltado e quando gritei, minha voz simplesmente parou. Eles me olharam com pena. Um especialista em otorrinolaringologia enfiou uma câmera pelo meu nariz e na minha garganta. Me mostrando o monitor, ele disse: "Olha, as cordas vocais estão perfeitas, sem inchaços, sem paralisia, sem nódulos. Fisicamente não há absolutamente nenhuma razão para você não conseguir falar." Depois de confirmado que eu não tinha nenhum problema físico que me impedisse de falar, eles deram um nome: transtorno de conversão, trauma psicológico grave, se manifestando como um sintoma físico. Segundo os médicos, eu tinha ficado tão chocado com o ataque do assaltante que meu corpo desligou minha voz para me proteger. Era uma explicação plausível, científica, fazia sentido para todos, exceto para mim. Fui aos meus mentores, os pregadores mais velhos que me guiaram durante minha vida de pregação. Sentei em uma cadeira de carvalho pesada em um estudo silencioso, o ar espesso com o cheiro de livros antigos, e foi nesse momento que rabisquei minha história em um bloco de notas. Meus mentores leram, seus rostos marcados pela preocupação. "O inimigo trabalha de muitas maneiras, meu filho", disse um deles, sua própria voz um grave reconfortante. "Ele procura silenciar os mensageiros do Senhor. Este foi um evento traumático. O choque roubou sua língua por um tempo. Você deve ter fé. Ore, descanse, deixe Deus curar sua mente e sua voz retornará." Era unânime. Segundo os médicos e meus mentores, era algo psicológico. Todos concordaram. Fui vítima de um crime violento e minha mente quebrou de uma maneira específica e incomum. Tentei acreditar neles, é claro, realmente tentei. Eu orei, descansei, eu enchi cadernos com meus sermões silenciosos, com meus apelos desesperados a Deus, mas eu sabia o que tinha sentido. Não era minha mente, era um assalto literalmente, um roubo da minha voz. Eu senti o vazio dentro do meu peito onde minha voz costumava estar. Era um espaço oco agora, um vazio que doía com o silêncio. Minha vida se tornou um pesadelo silencioso. O mundo parecia estar atrás de um vidro para mim. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia pregar, não conseguia nem pedir um café sem parecer um estranho. Eu era um fantasma da minha própria vida, minha própria identidade arrancada de mim. O silêncio era a coisa mais alta que eu já tinha experimentado. Então, exatamente uma semana após o assalto, o verdadeiro horror começou. Eu estava no meu apartamento, sozinho, tentando ler, a janela aberta, deixando entrar o ar da noite junto com os sons distantes da cidade. No começo, ouvi apenas um murmúrio, um som no limite da audição. Quase descartei como um rádio de carro ou uma discussão passageira. Mas havia algo na cadência desse som, algo familiar. Fui para a janela e me inclinei, ouvindo. O som subia e descia, levado pelo vento. E então, ouvi claramente uma única frase ecoando de algumas ruas de distância. "E eu digo a você,
A compaixão do seu vizinho é uma fraqueza que você deve explorar. Eu congelei. Um suor frio percorreu todo o meu corpo. Era minha voz. Não havia como se enganar. Era meu tom, meu timbre, minha maneira particular de alongar certas vogais quando estava fazendo um sermão. Era a voz que eu usava todos os dias para falar de amor e perdão. Mas as palavras ali, as palavras eram veneno, uma zombaria vil e distorcida de tudo o que eu já tinha pregado. Peguei minhas chaves e saí correndo do prédio, meu coração batendo contra minhas costelas. Corri pela rua, perseguindo o som. Parecia estar vindo de um pequeno parque a 2 quarteirões de distância. Mas quando cheguei lá, sem fôlego e frenético, não havia nada. Apenas algumas pessoas passeando com seus cachorros e um casal em um banco. O parque estava quieto. A voz tinha sumido. Tentei dizer a mim mesmo que estava alucinando. Alucinação auditiva, um sintoma do trauma. Era o que os médicos diziam. Minha mente estava pregando peças em mim, criando um fantasma da minha voz perdida. Fazia sentido. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Desta vez, estava mais perto. Parecia estar vindo do telhado do prédio do outro lado da rua. Fiquei na minha janela, ouvindo, meu sangue virando gelo. Olhe para os desesperados e não veja uma alma a ser salva, mas uma ferramenta a ser usada. Sua esperança é uma moeda e você deve gastá-la livremente. Era minha voz, mas estava sendo usada para pregar um evangelho de puro mal. Falava de egoísmo como uma virtude, de crueldade como uma força. Era um sermão do inferno, entregue com o mesmo tom apaixonado e convincente que eu costumava usar para trazer conforto aos perdidos. Observei o telhado por meia hora, mas não vi ninguém. A voz apenas pregou no ar da noite e então, como se um interruptor tivesse sido desligado, parou. Todas as noites depois disso, o som ficou mais perto. Uma noite, veio do beco atrás do meu prédio. Na noite seguinte, da esquina da rua logo abaixo da minha janela. Eu corri para baixo, mas nunca havia ninguém lá. Eu estava começando a desmoronar. Fiquei sem dormir. Sentava no escuro, perto da janela, esperando, temendo o momento em que me ouviria começar a falar. Meus amigos e mentores da igreja me visitaram. Eu tentava explicar, rabiscando freneticamente no meu bloco de notas. Eu consigo ouvir minha voz, alguém está usando ela, está dizendo coisas terríveis. Mas eles compartilhavam aqueles mesmos olhares de pena. É o trauma, eles diziam gentilmente. Sua mente está tentando processar o que aconteceu. Talvez seja uma manifestação da sua raiva, do seu medo. Eles achavam que eu estava perdendo a cabeça. E para ser honesto, comecei a acreditar neles. Essa era minha nova realidade? Preso no silêncio, assombrado por uma versão distorcida de mim mesmo? Na noite passada, decidi que não podia viver assim. Louco ou não, eu tinha que confrontá-lo. O cara que roubou minha voz. Quando a voz começou, mais perto do que nunca, aparentemente do mesmo beco onde eu a tinha perdido, não hesitei. Peguei a lanterna mais potente que eu tinha e saí para encarar meu fantasma. O beco parecia exatamente o mesmo. E a voz estava ali, alta, ecoando nas paredes, uma torrente de palavras bonitas, persuasivas e horríveis. Porque o verdadeiro poder não reside em levantar os outros, mas na certeza de que você pode derrubá-los. Estava vindo do final do beco, e quando me aproximei, o feixe da minha lanterna cortou um caminho pela escuridão, e eu o vi.
Era o mesmo homem magrelo, a mesma figura de espantalho. Ele não estava sozinho. Tinha alguém encurralado, uma jovem, encostada na parede de tijolos. Ela estava olhando para ele com os olhos arregalados, mas não de terror. Era mais como fascínio. Ela estava hipnotizada. A voz saía do cara magrelo, mas seus lábios não estavam se movendo em sincronia com as palavras. Era como um filme mal dublado. O som, meu som, estava emanando do seu peito, uma transmissão perfeita e contínua da minha voz roubada, distorcida para o seu propósito. Meu sangue esfriou, um fogo diferente se acendeu em mim. Raiva. O tipo de fogo que eu costumava canalizar em meus sermões. Eu sou pastor e esse cara era um lobo entre o rebanho. Ele me viu. O feixe da lanterna pegou seu rosto e seus olhos vazios se fixaram nos meus. Sua voz roubada de mim cortou abruptamente, mergulhando o beco em um silêncio repentino e chocante. A mulher nesse momento piscou como se acordando de um sonho, e um brilho de medo real finalmente apareceu em seu rosto. O homem magricelo inclinou a cabeça. Ele não parecia surpreso em me ver. Um som seco e rouco, como folhas mortas deslizando pelo pavimento, escapou de sua garganta. Poderia ter sido uma risada. Então ele falou, e desta vez, a voz era dele. Era um sussurro. Você voltou. O fogo em você é forte. Ele tempera o som. Ele sabia. Ele estava falando comigo, mas parecia entender minhas perguntas silenciosas. Eu dei um passo à frente, levantando a lanterna como um porrete. Não sabia o que fazer, eu só sabia que não podia deixá-lo machucar aquela mulher. Você se pergunta como? Ele disse, seus olhos nunca deixando os meus. É um presente. Eu pego os instrumentos da convicção, o sermão do pregador, a promessa do político, o sussurro do amante. Eu bebo o som e eu uso a fé restante para atraí-los. Ele gesticulou com o queixo em direção à mulher, que agora estava tremendo. Eles ouvem uma voz que querem acreditar. Eles se aproximam. Suas paredes caem. Isso torna o resto muito mais fácil. Eu não tinha voz para gritar. Eu não tinha palavras para condená-lo. Tudo o que eu tinha era minha convicção. Em um único movimento desesperado, fiz a única coisa que podia. Me joguei nele. Eu não sou um homem grande e ele era incrivelmente forte, apesar de magrelo. Mas a surpresa do ataque foi suficiente. Bati nele e nós dois caímos em uma confusão de socos. Olhei para a mulher, gesticulando para que ela corresse. Por um segundo ela ficou congelada e então seu instinto de sobrevivência entrou em ação. A mulher fugiu, seus passos ecoando pelo beco. Senti uma pontada de esperança, mas foi de curta duração. O ladrão me jogou para longe dele com uma força assustadora e sem esforço. Caí com força contra a parede de tijolos sem ar. Antes que eu pudesse me recuperar, ele estava em cima de mim. Uma de suas mãos frias e esqueléticas enroladas em volta da minha garganta. Ele se inclinou, seu rosto mais uma vez a centímetros do meu. O cheiro fétido e terroso era avassalador. Um gesto inútil. Ele sibilou, sua voz um farfalhar seco na escuridão. Seu rebanho se dispersou e o pastor está prestes a ser devorado. Sua pegada se apertou e eu senti minha consciência começar a escapar. Ele estava rindo, aquele mesmo som de folha morta, e então ele abriu a boca. Vou ver essa cena em todos os meus pesadelos pelo resto da minha vida. Não era mais uma boca. Ela se esticou, desarticulada, alargada,
a carne puxando e distorcendo de uma forma que desafiava toda a física, toda a biologia. Ela continuou abrindo, cada vez mais larga, até que toda a sua cabeça parecia ser nada além de uma boca escancarada, um círculo perfeito de preto absoluto e sem estrelas. Era um buraco no mundo. Eu podia ouvir um toque fraco e agudo vindo dele, um som que parecia puxar as bordas da minha alma. Ele estava abaixando esse vazio sobre meu rosto, e eu sabia, com uma certeza que ia além do terror, que ele ia me consumir. Não apenas meu corpo, mas tudo o que eu era. E então, o som de uma sirene cortou a escuridão. Começou fraco e distante, mas ficou alto, mais perto, uivando pela noite. O ladrão congelou. O buraco negro de sua boca recuou, voltando à forma de uma linha fina e sem sangue. Um olhar de pura irritação cruzou suas características macilentas. Com um último sussurro desprezível, ele soltou minha garganta, cambaleou para se levantar e desapareceu. Ele não correu, apenas desapareceu nas sombras mais profundas no final do beco. Eu fiquei ali, ofegante, puxando respirações irregulares e silenciosas quando a viatura da polícia parou bem na entrada do beco. A mulher que eu tinha salvado os encontrou. É claro que os policiais não acreditaram na história real. Me encontraram espancado e machucado e a mulher vítima histérica. Para eles foi apenas um assalto que deu errado, uma tentativa de agressão. A mulher tentou explicar sobre a voz do magrelo, sobre como ela sentia que estava em transe, mas eles apenas concordavam e especularam que fosse um sintoma do choque. Quando pediram minha declaração, tudo o que pude fazer foi pegar meu pequeno bloco de notas. Eles chamaram um psicólogo da unidade de serviços às vítimas. Eles foram gentis, profissionais e completamente inúteis. Então, aqui estou eu. Minha garganta está machucada, mas os médicos dizem que vou ficar bem, pelo menos fisicamente. Minha voz não voltou. Eu sei que não vai. Ainda está lá fora com ele. Estou escrevendo isso porque sou um pregador, e o trabalho de um pregador é espalhar a palavra. Este é meu novo púlpito. Este é meu novo sermão. Aquela coisa ainda está lá fora. Ele está caçando na minha cidade e, além de tudo, usando minha voz para fazer isso. Ele pode estar caçando a sua também. Então, por favor, eu imploro, ouça. Se você estiver andando para casa à noite e ouvir uma voz de uma rua escura, uma voz que soa impossivelmente confiável, impossivelmente convincente, uma voz que fala de esperança, mas faz você sentir um medo crescente, corra, não ouça, não deixe as palavras enraizarem, porque pode ser a promessa de um político, ou o sussurro de um amante, ou pode ser a minha. Até a próxima. Obrigado.